Olá, pessoal, boa tarde. Nós vamos começar a nossa mesa redonda agora. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer muitíssimo a participação dos nossos professores renomados, convidados de hoje, né? Que é a Sheise Martins aí, o Luiz Juraci e o Sofiane. Muito obrigada por estarem presentes nesse momento. Esse projeto ele surgiu aqui de uma aula que eu fiz com o professor Luiz Juraci. Os meninos ficaram encantados com a aula dele e pediram para mais, né? O restante da escola gostaria de ouvir falar sobre esse assunto e convidados de fora também. Então, a gente decidiu fazer um evento que muitas pessoas pudessem assistir e participar, fazer perguntas, né? Mas para a gente não ficar aí, fugir muito, né, da área dos nossos professores participantes, nós decidimos limitar ao tema. O tema é Big Bang. Eu vou deixar para a Cecília falar sobre isso, né, Cecília? A Cecília é uma das nossas alunas aqui do Intelectus. E a Cecília é organizadora do evento, Cecília e o Ítalo, tá? Eles vão se apresentar e, posteriormente, a gente começa aí com a apresentação dos nossos participantes. Qualquer coisa, gente, nossa mesa redonda vai ficar depois disponível no YouTube, ok? Eu vou desligar meu microfone para melhorar aí a transmissão. Tá, para quem não me conhece, meu nome é Cecília e eu sou uma das alunas que está participando, porque quando eu soube da live do 8º ano, eu fiquei com muita vontade de participar, porque eu gostava muito do professor Juraci, eu já assisti algumas aulas dele, e eu queria participar, e eu infelizmente não pude, e a Yara surgiu com uma proposta de eu e o Ito, que eram alunos que gostavam muito desse tema, fazerem uma live para todo mundo poder participar e poder aproveitar o tema. Então essa foi meio que a ideia principal do projeto, e também era dos alunos poderem participar mesmo desse processo e tal. E o tema é muito, muito interessante, eu particularmente adoro, que é Big Bang, objetos compactos, e também vai ter a participação desses professores maravilhosos que eu admiro muito, que eu estava lendo o currículo e eu fiquei admirada com os professores, então estou bem feliz de estar participando do projeto. E agora eu vou passar a palavra para o Ítalo poder se apresentar também. Primeiramente é um prazer estar aqui. Eu vou falar rapidão, que eu sou aluno do terceiro no Intelectus, quis participar dessa live, porque, igual a Cecília falou, eu gosto muito desse tema, me interesso muito, acho muito interessante e eu admiro essa profissão, essa carreira que vocês estão seguindo, o projeto que vocês fazem para conhecer e estudar o mundo que a gente tem afora desse planeta. Só um momentinho, gostaria também de agradecer ao Henrique, né, por estar aí por trás de toda essa transmissão, trabalhando empenhosamente, né, eu sou muito grata por isso. Também a Yara, nossa coordenadora, por ter dado a ideia também, né, porque sem ela, esse evento aqui não estaria acontecendo, ok? Cecília, pode continuar. Tá, agora eu vou passar a palavra para o Luiz Juraci, que é o primeiro professor, e eu peço para que todo mundo feche as câmeras para a conexão ficar melhor e tudo mais. Olá, meu nome é Luiz Juraci, eu sou professor de física anos já do mestrado. Ela foi uma das melhores alunas que a gente teve, privilegiado ter uma professora como ela, muito dedicada, muito esforçada e inteligente. Eu fiz a minha graduação, eu fiz minha graduação no interior de São Paulo, numa cidade chamada São Carlos, a universidade chama Universidade Federal de São Carlos. Fiz bacharelado. Depois eu fiz o mestrado em cosmologia no Rio de Janeiro, na UFRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aí eu fiz o doutorado em Roma, na Universidade La Sapienza. Foi onde eu conheci a Sheise. Foi onde eu conheci o Sofia. A Sheise seria minha caloura, né, comigo, mas ela entrou um pouco depois de mim.
E o Fiano, ele fez em Paris, mas eu conheci ele numa pesquisa em pescar, então a gente já. E com a Chase também. E depois eu voltei para o Brasil, fiz um pós-doutorado no Instituto de Tecnologia Aeronáutica, aí, no ITA. E depois eu passei aqui no concurso aqui na UFT. E o ano passado eu fiz uma espécie de pós-doutorado em Malta, fiquei 4 meses trabalhando lá. Não chega a ser um pós-doutorado, uma colaboração científica, mas é quase isso. Que pós-doutorado, na realidade, é uma colaboração científica de 1 ano, mais ou menos, a partir de 6 meses, pode ser de 6 meses até 3 anos, uma coisa assim. E é isso, é um prazer aqui estar aqui no Intelectus, tirando dúvidas, batendo um papo sobre astronomia, sobre astrofísica. Meu doutorado foi em Gamma Ray Bursts, que são explosões de raios gamas. Eu ministrei uma palestra sobre esse tema semana passada, ou retrasada, para a Universidade Federal de Marabá, mas de maneira remota, né? Um tema bastante interessante. E depois que eu cheguei aqui em Araguaína, eu comecei a trabalhar com extensão. Eu e a Chase e a professora Cláudia, nós temos um clube de astronomia, e participa muita gente, então várias ações a gente desenvolve. Então, quando a gente faz mestrado, doutorado, a gente fica específico num tema. E quando a gente vai fazer divulgação científica, a gente tem que aprender coisas que a gente nunca tinha estudado, mas como a gente tem uma bagagem teórica, fica mais fácil a gente entender, né? É isso. Obrigado. Agora eu vou passar a palavra à professora Geise Martins. Olá. Não sei se a minha conexão está muito boa. Se estiver travando, vocês me avisem. Então, boa tarde a todos e todas. Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, o convite para participar da mesa. Fiquei muito feliz. Também conheço a aluna do mestrado na UFT, né? Sou professora na UFT tem acho que 4 anos. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha trajetória acadêmica também. Tá? Desde criancinha, assim, a gente tem aquele sonho de ser astronauta, né? Se apaixona por astronomia, estrelas e tudo mais. Eu queria ser pesquisadora, cientista, mas foi no ensino médio que eu tive contato com o clube de astronomia na minha escola também, e contato com o laboratório de física, que eu realmente decidi que eu queria fazer física na minha graduação. Eu cursei a graduação na Federal Fluminense, em Niterói, não sei se vocês conhecem, fica no estado do Rio de Janeiro. Fiz o bacharelado em física lá. Durante a minha graduação, eu tive contato com tópicos de cosmologia e de evolução estelar, né, astrofísica. Durante a minha iniciação científica, eu fiz a minha iniciação no Observatório Nacional. E assim que eu terminei a graduação, eu fui fazer um mestrado no ITA, no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, também na área de astrofísica. Então, lá eu comecei a estudar um pouquinho mais a fundo as estrelas de nêutrons, né, supercondutividade de cor no interior dessas estrelas e tudo mais. Aí, no ITA também, eu tive a oportunidade de estudar, cursar algumas disciplinas no INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, lá eu tive uma disciplina de cosmologia, tive disciplina de evolução estelar, várias disciplinas voltadas para esse tipo de conteúdo, e foi lá que eu realmente me apaixonei por essa área. Assim que eu terminei o mestrado, eu fui cursar o meu doutorado na Itália, como o professor Juraci comentou, né? A gente se conheceu lá. Durante o meu doutorado, eu trabalhei também com estrelas de nêutrons e anãs brancas, né? Então, vocês que assistiram a aula do professor Juraci sobre evolução estelar, vocês devem ter visto, né, que existem 3 finais possíveis, digamos assim, né, para a vida das estrelas, depende da massa delas. Elas podem terminar a vida delas como anãs brancas, estrelas de nêutrons ou buracos negros. E então, durante o meu doutorado, eu estudei mais especificamente, né,
efeitos de temperatura no interior das anãs brancas, como isso influencia, né, a densidade, pressão desses objetos, e estudei também o resfriamento de estrelas de nêutrons, calculando esse resfriamento aí, comparando com dados que a gente tem observacionais. Então, foi basicamente isso que eu fiz no doutorado. Quando eu terminei o doutorado, eu voltei para o Brasil, fiz um pós-doc na universidade onde eu me formei, em Niterói, na Federal Fluminense, e logo depois eu passei no concurso aqui da UFT, já fazem 4 anos que eu sou professora aqui. Como o professor Juraci comentou também, a gente desenvolve projetos de divulgação científica na área de astronomia, né? A gente tem um clube de astronomia, tem uma astronomia itinerante, que a gente visita as escolas dando palestras sobre o assunto, a gente tem uma astronomia no parque, e a gente vai falar um pouquinho disso, acho que no final a Alana deixou um espacinho para eu divulgar o clube de astronomia. E a gente tem outros projetos voltados para o ensino de astronomia e astrofísica em geral. Tá? É isso, espero que eu consiga responder as perguntas de vocês, espero que eu não tenha falado muito rápido também, quando eu fico nervosa eu falo rápido demais, mas enfim, é isso, espero que a nossa mesa seja muito proveitosa, obrigada pelo convite mais uma vez. Agora eu vou passar a palavra para o professor Sofiane Fassi. Boa tarde. Então, espero que a minha conexão não seja igual à do Juraci, porque eu tinha dificuldades para entender ele. Boa tarde, obrigado pelo convite. Meu nome é Sofiane. Agora eu sou professor da UF, professor de física, e eu venho de longe. Eu nasci e cresci na Argélia, no norte da África, e eu morei lá até o Enem. Eu terminei o Enem e eu sempre me interessei em ciências fundamentais, e especialmente física, né? E, então, por isso que eu fui para a França para estudar física. Eu fui primeiro no norte da França, numa universidade boa, e para fazer o mestrado e o doutorado, eu mudei para Paris. Então, eu fiz o mestrado e o doutorado em Paris, e desde pequenininho, que nem a Chase, eu queria ser astronauta, como muitas crianças, imagino. Só que quando comecei a estudar astronomia, né, e astrofísica, na verdade eu vi que era muito complicado e um pouco diferente do que eu imaginava, né? Então eu migrei para questões cada vez mais teóricas, e de repente mais simples, né, do meu ponto de vista. Que os teóricos simplificam tudo para estudar, por exemplo, o universo. A gente imagina um universo vazio, né, não tem nada. Aí depois a gente coloca uma partícula, né? Tem até uma piada que diz que um físico teórico representa uma vaca por uma bola, né? Então você tira toda a complexidade e foca, né, na questão mais simples. Mas são questões mais fundamentais. Então, fiz meu mestrado e doutorado no que se chama de teoria quântica de campo em espaço-tempo curvo. Em termos assim, mais simples, seria entender as leis da mecânica quântica perto de um astro grande, né, perto de um buraco negro. Como que as leis, né, da física microscópica se comportam perto de um buraco negro, por exemplo. E depois do doutorado, eu vim para o Brasil, eu fui convidado para fazer um pós-doc no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, e eu adorei, e desde então eu não saí mais do Brasil. E eu gostei muito no início, essa liberdade, né, de ser pós-doc. Nunca quis fazer concurso no início, porque não queria ter as responsabilidades, né, que tem um professor, que, além da pesquisa, que o professor cuida de dar aula, tem muita reunião, tem muita questão administrativa. Enquanto o pós-doc foca apenas na pesquisa. Então eu fiz só isso durante 6, 7 anos, né, de pós-doc. E até graças a esse tempo longo
né, sendo somente, trabalhando somente na pesquisa, eu abordei vários temas, na verdade. Comecei a trabalhar com gravitação, com cosmologia, com modelos alternativos de gravitação. Eu não sou exatamente especialista do Big Bang, né, mas eu coloquei esse tema para se aproximar um pouco do tema, né, do tema de hoje. Então, isso, ano passado, né, eu decidi entrar na universidade, porque passou a ser cada vez mais difícil ter financiamento para fazer pós-doc, começou a ser um pouco arriscado até, né, do ponto de vista de carreira. Então, entrei na UF e isso aí. Tá certo, então agora a gente vai ficar com o Ítalo, né? O Ítalo, ele vai estar disponível aí para receber as perguntas sobre o nosso tema, né? Que é Big Bang. Tem também o objetos compactos, né? Nós vamos estar disponível aí, Ítalo, a palavra está com você, tá? Certo. Quero que Uma vocês... pergunta. Pode falar aí. Bem, meu nome é Thiago, eu sou do nono ano e tenho uma pergunta. Quem foi a primeira pessoa que teorizou de que o universo poderia ter nascido sobre uma explosão? Eu não escutei direito. Eu entendi, me escuta? A pergunta dele é qual foi a primeira pessoa a teorizar o Big Bang como sendo uma explosão inicial? Eu entendi isso. Sim. Okay. Não sei se é para mim, para eu responder, ou você quer responder, Juraci? Não, é você mesmo, Sofiane, você. Ok. Então, a primeira pessoa para teorizar bem se chama Georges Lemaitre. É um físico belga. Estranhamente, ele era também membro da Igreja Católica, né? Era até um alto membro, né? Então era um padre, né? Então era metade do tempo padre, metade do tempo excelente físico, e ele não misturava essas duas coisas. Então ele foi o primeiro a explorar, a usar a teoria da relatividade geral de Einstein, que tem uma solução, né, cosmológica, que tem esse lado do Big Bang, né? Antes do Lemaitre tinha também um russo, né, chamado Friedman, também, que tinha preparado as equações de Einstein e colocou essas equações na forma adaptada para a cosmologia. E na época, na verdade, desde 1929, já tinha observações astrofísicas. Essas observações foram feitas pelo Hubble, um astrônomo americano fantástico, que em 1929 ele tinha o maior telescópio da época, né? Melhor telescópio de luz visível. O Juraci me corrige se eu falar alguma coisa não correta tecnicamente. E ele conseguiu observar as galáxias, as primeiras galáxias. Até então, se acreditava que o universo se reduzia à nossa Via Láctea, né? A Via Láctea e a nossa galáxia. A galáxia é um conjunto de estrelas, né? Tem 1 bilhão, né? De 1 bilhão até 1 trilhão de estrelas, né? Isso forma uma galáxia. Então, até então, naquela década dos anos 20, começaram a perceber que alguns pontos bem fracos, né, no céu, na verdade não eram estrelas distantes, mas eram galáxias inteiras. Eram outras galáxias, né, comparáveis com a nossa galáxia, que eram muito mais distantes que as estrelas da nossa galáxia. E o Hubble mostrou que todas essas galáxias estão fugindo umas das outras. Então, vocês podem imaginar essas galáxias como sendo pontos de um balão.
e você começa a encher esse balão. Então, todos os pontos ficam mais distantes uns dos outros. Isso que a gente chama da expansão do universo. Então, isso foi observado em 29, e o que fez o Lemaitre, porque levou um tempo, né, para as pessoas admitirem, aceitarem esse resultado do Hubble. Então, o Lemaitre, né, formalizou tudo, né, pegou as equações do Einstein e do Friedman, e os dados observacionais do Hubble, e ele fez o filme para trás, ele rodou o filme para trás, ele falou, então, se está tudo se expandindo, né? Então, botando o filme para trás, tudo vai se contraindo, se contraindo, se contraindo, se contraindo, até chegar numa fase do universo, onde tudo era muito denso, extremamente quente, né? Então, isso que se chama do Big Bang. Então, ele teorizou. Nos anos 60, detectaram o que se chama de CMB, o fundo cósmico, em português seria fundo cósmico, radiação cósmica de fundo, né? Então, uma luz muito fraca, e que foi teorizada, né? Nas teorias já tinha essa previsão. Se realmente o universo passou por essa fase extremamente quente, o universo deve ter deixado uns rastros, né? Uma luz, que não seria luz, que são ondas rádio, né? Que é uma luz muito fraca, que deve ter esse rastro no universo inteiro, né? O universo está nadando nesse banho de radiação cósmica. E em 65 foi observado. Foi observado até de forma acidental, a primeira vez, né? Acharam que era um barulho, tentaram resolver de toda forma, não estavam usando um telescópio rádio, né? E então isso confirmou, né? Aos poucos confirmou bem essa previsão, né? E essa teoria do Lemaitre. Certo. Agora, uma pergunta que vai ser você continuando para responder aí, foi a Maressa Hipólito que mandou. Ela perguntou o seguinte: na história do universo desde o Big Bang, a nossa galáxia é a mais nova, próxima ao Big Bang, ou antiga, mais perto do fim da expansão do vazio? Desculpa, não entendi bem. Pode repetir, por favor? Vou mandar a pergunta aí no chat agora, que ela perguntou. Tá vendo aí no chat? Eu estou abrindo. Na história do universo desde o Big Bang, a nossa galáxia é mais nova, próxima ao Big Bang, ou antiga, mais perto do fim da expansão no vazio? Não, a nossa galáxia é bastante antiga, ela tem uns 10 bilhões de anos, e o universo tem um pouco mais de 13 bilhões, então ela não é uma galáxia que nasceu logo no início, mas não é uma galáxia tardia, né? Ou é uma galáxia recente. Até porque, na verdade, não tem mais galáxias nascendo hoje. Né? Que a evolução do universo, essa fase de nascimento, né, das galáxias, aconteceu durante os primeiros bilhões de anos. E por que torna cada vez mais raro? Porque não tem mais combustível. As galáxias nascem a partir de nuvens gigantescos de gás, né? De gás de hidrogênio e de hélio. Então, quando o universo, né, cresce, forma galáxias, então sobra cada vez menos. Ainda tem, ainda sobra muito. Mas essa taxa vai diminuir. Então, é isso. A gente não nasceu desde o zero, mas a gente não está A outra pergunta que vou mandar aí agora, do Evan Gabriel.
A explosão do Big Bang, segundo o que eu já vi, foi o resultado de um embate entre a matéria e a antimatéria. Se antes disso não existia nada, como a matéria e a antimatéria surgiram? Boa pergunta. E, na verdade, ninguém tem resposta. Uma das coisas boas em trabalhar em pesquisa é que a gente está sempre no limite do conhecimento, no limite do que a gente conhece com segurança. E, então, o que aconteceu realmente, né, no instante zero do Big Bang, o que aconteceu antes, né, até mesmo se essa pergunta perde sentido, porque se o espaço e o tempo nasceram no Big Bang, então não faz nem sentido perguntar o que houve antes, porque não tinha antes, o tempo nasceu lá. Segundo a teoria da relatividade geral, a teoria de Einstein, que descreve o universo, com a energia, né? Não é uma luta, não é absoluto. Se a gente chega perto, por exemplo, o tempo começa a ir bem mais devagar. Tem no que se chama de singularidade. Singularidade, exatamente, tem dilatação temporal, mas essa dilatação, quer dizer, o tempo é uma coisa viva. Na teoria de Einstein, o tempo é dinâmico. Então, o próprio tempo pode nascer e pode acabar. E no início do universo, logo no início, segundo a teoria, porque a gente vai de hoje, puxa para trás, chega o instante que o universo emitiu essa luz, né, que foi detectada a primeira vez em 65, na verdade, uma luz que o universo emitiu quando já tinha quase 400 mil anos de idade, né, de vida, de evolução. E essa a coisa mais longe que a gente consegue ver usando a luz. Então, faltam ainda 400 mil anos que a gente usa só teoria hoje, né, para tirar conclusões do que tinha antes desses 400 mil. Tem teorias, né, muito fortes, tem predições muito fortes e tem verificações muito fortes. Então, a gente está quase seguro de que até 1 segundo depois, né, do Big Bang, da explosão inicial, a gente está bastante certo que aconteceu aquilo, né, que as teorias estão prevendo, porque tem previsões, e essas previsões são verificadas no universo. Por exemplo, o que se chama de nucleossinteses. Nucleossinteses, eu acho que já é português. Nucleossinteses, a síntese primordial. Sofiane, é nucleossíntese. Obrigado, Juraci. A nucleossíntese primordial, o que aconteceu nos primeiros segundos da vida do universo, a gente aplica a física moderna de hoje e a gente faz um modelo que calcula, por exemplo, qual é a proporção de hélio no universo. Quanto hélio tem para cada 10 hidrogênio? Quanto hélio tem? Então, a gente tem esses modelos, né, que a gente calcula. E a gente observa no universo. E a gente verifica isso, exatamente isso. Aquela conta que foi feita quando o universo tinha 1 segundo, pelo menos está batendo com as observações. Agora, quando a gente vai mais para trás, né, realmente no instante zero, aí é grande incógnita. Porque a própria teoria da relatividade geral perde a sua validade. Ela não vale mais. É por isso que tem tudo infinito. A temperatura é infinita, a densidade é infinita, a dimensão é zero. Então, ela não tem mais sentido físico falar que uma temperatura é infinita, uma densidade é infinita. Então, a relatividade geral perde seu sentido, perde sua validade. A solução virá de melhores teorias futuras. Pode ser gravidade quântica, pode ser, né, outras formulações. E uma esperança para a gente poder enxergar mais longe é usar outras formas
de comunicação que não seja através da luz. A gente pode usar, por exemplo, o neutrino. Os neutrinos têm uma característica que eles se interagem muito pouco. Então, quando o universo tinha, por exemplo, 300 mil anos, ele era tão quente e tão denso, né, que era tão quente que tudo era plasma. Que vocês pegam uma caneca, né, colocam naquela temperatura, ela vai virar vapor, ela não vai nem só derreter, ela vai virar vapor e virar plasma. Toda a matéria dela vai ser totalmente quebrada. Nesse estado, a luz não consegue se propagar. Por isso que a primeira luz do universo apareceu quando tinha 400 mil anos. Quer dizer que ele esfriou o suficiente para que a luz pudesse se propagar. Até lá, uma luz que nasce, anda 1 centímetro e já bate num outro elétron que absorve e assim para diante. Agora, os neutrinos, não. Os neutrinos, eles interagem muito pouco. Então, desde que o universo tinha menos de 1 segundo, os neutrinos já podiam se propagar. Então, o dia que a gente vai ser capaz de detectar esse fundo de neutrinos, aí a gente vai poder ver o universo quando ele tinha acabado de nascer. Ok? A gente pode também usar ondas gravitacionais primordiais para poder ir mais longe. Certo. Obrigado aí pelas respostas. Agora tem uma pergunta para a Chase, que é da Cecília. Ela pergunta como se forma o diamante interno das anãs brancas. Tá. Então, primeiro a gente tem que lembrar o que é o diamante, né? Diamante é um carbono, né, o elemento carbono, que vocês conhecem lá da química, cristalizado. Então, o que acontece na anã branca? A anã branca, como eu falei para vocês, é um dos finais possíveis de uma estrela, né? Então, a estrela, durante a vida dela, ela vai fundindo elementos químicos no interior dela através de um processo que a gente chama de fusão termonuclear. Então, nesse processo de fusão termonuclear, ela vai transformando, né, digamos assim, ela vai fundindo elementos químicos em elementos cada vez mais pesados, né? Então, a gente começa lá no hidrogênio, aí funde em hélio, que funde em carbono, que pode fundir em oxigênio, e aí vai. Então, esse processo de fusão vai depender de qual temperatura essa estrela consegue chegar, né? E a temperatura que ela consegue chegar para queimar cada vez mais elementos mais pesados, né, vai depender da massa dela também. Então, uma anã branca, na sua formação, ela geralmente, essa estrela que produziu, que tornou essa anã branca, ela geralmente só conseguiu queimar até o carbono e oxigênio, né? Então, ela tem um núcleo feito praticamente de carbono. Esse núcleo, com o passar do tempo, conforme ele vai se esfriando, né, ele vai se cristalizando, e esse núcleo pode se transformar, então, em diamante, tá? Então, é assim, basicamente, falando bem resumidamente, como se formam os núcleos de diamante das estrelas anãs brancas. Tá? Se o Juraci quer comentar alguma coisa, o microfone está aberto? Quer comentar alguma coisa, Juraci? Não, eu esqueci de fechar. Ah, tá, sem problemas. Tá, então é basicamente assim. Certo. A outra pergunta para você também, a Maressa Hipólito, ela perguntou assim: no final do ciclo evolutivo de uma estrela, qual o fator principal que determina seu destino final, anã branca, estrela de nêutrons ou buraco negro? Isso. Então, como eu falei, o que vai determinar para qual final ela vai seguir, digamos assim, para qual tipo de cadáver ela vai se tornar, é a quantidade de massa que ela tem, tá? Porque o que a gente vai ter ali no momento final, quando ela não conseguir mais realizar essa fusão no interior dela, queimar esses elementos químicos em elementos cada vez mais pesados, que vão gerando, digamos assim, a energia no interior dela, ela vai parar, digamos assim. O que vai prevalecer
é a força gravitacional desse objeto, né? E a gravidade que vai estar agindo ali é proporcional à massa desse objeto. Então, quanto maior a massa dessa estrela, maior é a força, o final dele provável, né, o final dele, o fim da vida dele, vai ser uma anã branca, por causa da quantidade de massa que, quando ele terminar todo esse processo, ele ainda está na sequência principal, o Juraci pode falar melhor sobre a evolução toda, né, ele ainda está na sequência principal. Quando ele terminar de fundir esses elementos químicos no interior dele, quando ele não tiver mais energia suficiente, ele vai explodir como uma nebulosa planetária, né, e o que vai permanecer, o que vai remanescer nessa explosão é o núcleo dele numa forma de anã branca, né, com as características de uma anã branca, raio e massa de uma anã branca. Então, uma estrela tipo o nosso Sol, a quantidade de massa, né, que ela tem, ela em que já cessou a fusão termonuclear, quando a gravidade batendo ali a gravidade do objeto, a gravidade começa a vencer, acontece um processo no interior chamado essência dos elétrons, suportar essa gravidade e vai fazer com que esse núcleo caroço, né, que é a não exista, né, então equilíbrio da gravidade que a nossa massa, né, é um pouco maior que a nossa massa solar, não gosto que de 10 da nossa massa, o dela provável é uma estrela de nêutrons. A que vai agir ali é muito maior do que no caso de uma anã branca. Então a gente tem uma força muito maior ali. Não é mais, digamos assim, equilibrar a gravidade. A gente vai ter um outro tipo de pressão, nesse caso, que é a pressão de degenerescência dos nêutrons, né? Os elétrons acabam entrando para o núcleo, se combinando com os prótons, gerando mais nêutrons ainda, e isso faz com que a gente tenha um remanescente de estrela, vai explodir como uma supernova de colapso, tá? E o que vai remanescer ali é uma estrela de nêutrons. Agora, digamos assim, quando a massa é 25 vezes a massa do nosso Sol, a gravidade que vai estar, digamos assim, agindo ali naquela estrela é muito grande. Não tem mais pressão de degenerescência dos elétrons e pressão de degenerescência dos nêutrons que consiga equilibrar essa gravidade. Né? Então, a gente diz que a estrela, basicamente, a estrela colapsa, né, num buraco negro. Tá? Então, o que vai, digamos assim, o fator principal que vai determinar o destino dela é a massa da estrela. Tá? Eu acho que eu respondi. Show. A outra pergunta do Carlos Eduardo Rodrigues, que eu não sei quem vai querer responder essa, mas ele está perguntando sobre os buracos brancos. Então, não sei se o Juraci quiser responder, talvez ele pode complementar me respondendo bem superficialmente, né? É o oposto de um buraco negro, né? Do buraco negro nada consegue escapar, digamos assim. E desse buraco que essa teoria sai de uma minhoca, e aí numa extremidade a gente teria um buraco negro, né, por onde tudo entra e nada escapa, digamos assim, e na outra extremidade desse buraco de minhoca a gente teria um buraco branco, né, por onde tudo escapa. Resposta? Ou Sofiane? Não, para mim é isso mesmo, mas se o Sofiane quiser falar sobre isso. Ele falou, e uma previsão teórica possível, uma solução
observação possível, né? Porque é a imagem do buraco negro. O buraco negro, nada pode sair, o buraco negro branco, nada pode entrar. Então, só tem coisas que poderiam sair. E, de fato, veio de uma previsão do que se chama de buraco de minhoca, né? Feito pelo Gödel, só que nunca foi observado. Então, o que importa, no final das contas, né, na física, é a observação, né? O mundo real. E nunca houve nada que pode ser comparado com um buraco branco. Então, até hoje, né, não tem evidência experimental. Ok. A próxima do Otávio Amaral Salerno pergunta como as estrelas massivas se formam. Essa pode ser para o Juraci, que é sobre evolução estelar. Tentar ver se apresenta alguns slides aqui sobre isso. Deixa eu ver aqui. Vou chegar aqui. Sim, não, eu não consigo ver o chat. Olá, gente. Enxerga? Dá para ver. Slide? Tudo bem, eu vou respondendo aqui. É o seguinte, a estrela massiva aqui seria mais ou menos um esquema da evolução estelar, né? Todas as estrelas nascem de nuvens interestelares, aí elas se dividem em 3 caminhos. Um delas, a Chase já comentou, que essas estrelas acima de 25 massas solares têm esse caminho aqui. Entre 10 massas solares e 25 massas solares tem esse caminho. E abaixo de 10 massas solares tem esse caminho. Tanto que acima de 25 massas solares vai resultar num buraco negro, entre 10 e 25 numa estrela de nêutrons, no final da sua vida, né? E abaixo de 10 massas solares vai resultar num massa, né? A gente, de maneira com o peso, você pesa e você fala tantos quilos, mas na realidade o quilograma é a massa, né? Não é o peso. O peso é em newtons, né? Mas de acima de 10 massas solares já é uma estrela massiva, né? E ela vai virar uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. E essa estrela massiva, como é que ela nasce? É o seguinte, todas elas nascem a partir de uma nuvem de gás e poeira, uma nuvem gigante. Dessa nuvem podem nascer 10 estrelas, como pode nascer 1000 estrelas. Então depende. Eu acho que 10 é muito pouco, acho que é mais de 10. Talvez 50, 100 estrelas. Porque a gente observa, por exemplo, aglomerados abertos, aglomerados globulares. O aberto é bem recente, então você vê quantas estrelas tem ali. E elas todas nasceram da mesma nuvem, e a gente consegue datar a idade delas. Depende da nuvem. E a nuvem tem uma equação da física que a gente chama massa de Jeans, que essa massa ela é a massa que determina mais ou menos o tamanho das estrelas daquela nuvem, porque vai produzir aquela nuvem. Então, tem nuvens que produzem estrelas muito grandes e tem nuvens que produzem estrelas pequenas. Então, e essa nuvem, ela depende de 3 fatores, deixa eu ver se eu lembro. Um deles é a temperatura da nuvem, o outro é o tamanho das moléculas, o tamanho médio das moléculas daquela nuvem, e o outro é massa de Jeans, né? Temperatura, massa e densidade numérica, seria número de partículas por centímetro cúbico, né? Número de partículas, sei lá, 10 elevado a 10 partículas por centímetro. Na realidade, uma nuvem, ela tem uma densidade muito baixa, né? Não lembro quanto, mas deve ser 10 elevado a 3 partículas, 4, não sei. Eu não sou especialista nessa parte, né? Porque, por exemplo, num centímetro cúbico aqui na atmosfera, gente, para vocês terem uma ideia, são 10 elevado a 20 partículas. É 0,1%
da densidade da água, por exemplo. É 1/1000º da densidade da água, né? E eu acho que é isso, né? A pergunta é sobre essas estrelas massivas, como elas se formam, né? Se quiser, eu falo mais informações sobre evolução estelar, mas essa é a resposta para essa pergunta. Certo. Eu acho que é melhor ir seguindo com outras perguntas, porque tem muita pergunta ainda. Para arrochar logo aqui. Pode ser? Pode ser. Beleza. Acho que acrescentar nessa pergunta, falando sobre aquela teoria que a gente tem quando o universo se expande a um ponto que ele se rasga e forma multiversos. Que você poderia falar sobre? Então, tem várias questões. Inclusive, lembrei, eu vou fazer um comentário sobre perguntas anteriores. Eu chequei agora, né, sobre os últimos resultados experimentais, sobre a idade da Via Láctea, né, e na verdade está puxando um pouco mais para longe, sendo que tem uma grande margem de erro, mas pode chegar a ter 12, 13 bilhões de anos, né, então está bem lá no início. Mas a margem de erro é grande, né, porque a idade de uma galáxia, porque a galáxia não nasce necessariamente tudo de uma vez. Pode nascer um pedaço, depois nascer outro, depois ela arranca um outro pedaço de uma outra galáxia que é mais antiga, perde um pedaço, enfim. Então nossa galáxia é um pouquinho mais antiga do que eu afirmei 10. 10 está na margem inferior. Sobre essa questão de multiverso, o que aconteceu durante o Big Bang, o que vai acontecer no futuro, está no mundo das especulações, no mundo da teoria pura, porque a gente não tem como verificar, primeiro, não tem observações nenhuma, e até difícil imaginar uma possível, né, observação, algum experimento. Se existe algum universo paralelo que não se comunica com o nosso, então como que a gente pode detectar, ou falar qualquer coisa, ou verificar qualquer afirmação sobre esse outro universo? E tem muitas teorias, tem multiverso em todo lugar, né? Inclusive no nascimento do universo. Né? E inclusive lá no futuro. Realmente tem muitas possibilidades, esses multiversos são possíveis. Eu, pessoalmente, eu acredito que pode ser, porque eu imagino que seja pouco provável de ter apenas um universo. Se existir um universo, por que não poderia existir outro universo? Mas eu tenho consciência que, a priori, se trata de uma afirmação puramente especulativa, porque é difícil você chegar com alguma proposição testável, que você pode testar, né, experimentalmente na vida real. Então, né, você pode imaginar ficções. Eu, pessoalmente, eu gosto da ideia, da teoria, que diz, por exemplo, que um universo inteiro, na verdade, vive dentro de um buraco negro. Né? Isso aqui, né, estou dizendo pessoalmente, mas não tem nenhuma evidência experimental para isso. Tem algumas evidências teóricas, mas nada concreto. A gente pode imaginar que o nosso próprio universo nasceu, né, a partir de um buraco negro. E a teoria que eu mais gosto diz que, na verdade, um buraco negro, um objeto do qual nada pode escapar, nem mesmo a luz, isso é verdade na teoria de Einstein. Agora, tem uma teoria de Hawking, né, dos anos 70, que mistura mecânica quântica e a relatividade geral, né, a teoria de Einstein, e mostra que, na verdade, um buraco negro pode evaporar. Né? Tem um fenômeno puramente quântico que ele pode evaporar. Né? Então, ele tem uma temperatura e vai perdendo, né, calor aos poucos, então diminuindo. Só que, para que um buraco negro possa perder, né, esse calor, então ele tem que ser muito quente. Para ele ser muito quente, ele precisa ser muito pequeno. Então, para esses buracos negros estelares,
os buracos negros supermassivos que a gente tem no centro das galáxias, por exemplo, da nossa galáxia, no centro da nossa galáxia tem um buraco negro de 4 milhões de massa solar. Imagina o tamanho. O Sol é 1 milhão, quase 1 milhão de massa da Terra. Né? E assim, né? Então são tamanhos absurdos. E então, voltando para o buraco negro que evapora, né? Então se a gente pegar um buraco negro que vai evaporando, o final da vida dele é muito brutal. Então acontece tipo uma explosão, né? Porque ele perde e explode esse buraco negro. Eu gosto de umas teorias que fazem a relação. Fazem, não, olha, está realmente se comportando como o início do nosso universo. E acontece que são os dois lugares onde a teoria da relatividade, a teoria de Einstein, perde a validade porque temos singularidades. Tudo vira infinito. Dentro do buraco negro, tudo vira infinito. No início do nosso universo, tudo vira infinito. Então, de repente, você conecta os dois e se livrar do infinito. Dizendo, na verdade, não tem nada é infinito, não tem singularidade, você passa de um para o outro. Mas tudo isso tá do lado especulativo, é pura especulação. Não sei se eu respondi. Esqueci algum ponto? Eu posso contribuir com algo nessa pergunta? Claro, fica à vontade, assim. Então, essa questão do multiverso, né, eu acho que uma vez eu li um artigo sobre isso, escrito pelo Mark Tegmark. Ele trabalha, eu acho que na Pensilvânia. Ele me corrija aí, Sofiane, se eu estiver errado, mas a questão é o seguinte, quando você tem um experimento, Ítalo, que se chama Casimiro, efeito Casimiro, que quando você aproxima duas placas uma da outra, duas placas de ferro, né, muito próximas, e faz uma pequena oscilação, você cria partículas, e claro, tem campo elétrico ali, você cria partículas ali no vácuo, né, ou seja, a energia do campo elétrico se transforma em partículas, ou seja, energia eletromagnética se transforma em partícula, em massa, né, e essas duas partículas são um pósitron e um elétron, são duas partículas com a mesma massa, né? O pósitron é o antielétron, né? É a antipartícula do elétron. Então, ou seja, e globalmente você continua neutro, né? Porque você tem uma partícula positiva com uma negativa, se anula, então, globalmente, de maneira global, você tem isso neutro. Isso pode acontecer no universo também. Tipo, por exemplo, dizem, o nosso universo é quase totalmente de partículas. E a gente quase não vê antipartículas no universo. A gente vê em experimentos apenas. Então, tem gente que acredita que se você cria partículas do universo, pode ter sido criado no início do universo, pode ser que não existia nenhuma partícula. Essas partículas foram nascendo a partir de um campo com uma energia muito alta, né? E, claro, tem gente que acredita que pode ser que existe um universo paralelo de antipartículas, entendeu? Então, para explicar por que nosso universo é totalmente de partícula, do lado pode existir outro universo totalmente de antipartículas. Para explicar de maneira global, nós teríamos um universo neutro. É isso. Sofia, não sei se você quiser comentar alguma coisa sobre isso. Na verdade, pode existir, tem nessas teorias, né? Mas, mais uma vez, até hoje, está no campo da pura especulação. A gente ainda não sabe ao certo o que aconteceu no início, né, do universo. A gente não sabe por que tem mais matéria do que antimatéria. A gente não sabe. Aí tem teorias que pode imaginar que tem outro universo que compensa, que tem um pouco mais de antimatéria do que matéria. Mas ao certo a gente não sabe. Assim na ciência a gente vai tentar cada vez entendendo melhor. E tem questões que são realmente muito longe. Por que tem algo ao invés de não ter nada, né? Por que nasceu o universo em vez de não nascer nada? Até são quase perguntas filosóficas e não muito físicas. Mas ao certo a gente não sabe, e tem muitas teorias, tem muita especulação.
pergunta difícil. Se nesses jovens aí tem gente que vai querer trabalhar na pesquisa, eles poderiam trabalhar com essas questões daqui a 20 anos e pouca coisa vai ter mudado daqui até lá em relação a essas grandes perguntas. Tá bom, gente. Eu quero agradecer a todo mundo que participou. A live, infelizmente, está chegando ao final. Né, a participação em nome do Colégio Intelectus. Eu fiquei assim, fascinada, assisti toda a palestra. Nós começamos com um projeto, né, como jovem protagonista, e nós queremos no ano que vem continuar com esse projeto, onde os alunos escolhem temas e convidam pessoas, né, e vocês aceitaram participar disso. Eu estou assim, muito feliz, né, mesmo, que o nosso projeto está dando certo. E espero que o ano que vem a gente continue com essa parceria, né, e que a gente possa ter mais, né, questões relacionadas à ciência, que eu acho que realmente o que o Juraci falou, hoje as pessoas acreditam em tudo que vem, não vão, né, atrás do que realmente é certo. Precisamos sim da ciência. A ciência é o caminho para a gente evoluir cada vez mais em todos os aspectos. Então, assim, agradeço. Eu não sou da área de vocês, sou da área da linguagens, né, mas estou aqui e sou apaixonada por tudo isso, pela educação, e eu acho que nos fortalecendo, nós vamos criar aí meninos e meninas, né, nesse mundo aí, que tenham possibilidades, quem sabe, de ser um cientista da vida, é o que nós queremos.